Olá, espero que todos estejam bem. Professora Eugênia, de Geografia. Nós iremos agora estudar mais um pouco sobre o continente africano e falar sobre a atividade do continente africano. Vamos lá? Continente africano, professora Eugênia, Geografia. Primeira questão do nosso bloco, da nossa atividade, nós temos aí: analise as alternativas sobre o continente africano e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? Primeira, com extensão territorial de 30,1 milhões de quilômetros quadrados, a África é o maior continente? Falso, né? Totalmente falso. Na nossa aulinha sobre o conteúdo lá, que a Pro gravou para vocês, nós sabemos que a África é o terceiro maior continente, não o primeiro, tá? Pensem aí. 2. O continente africano, ele é subdividido em África Mediterrânea e África subsaariana, sendo o islamismo o divisor cultural e o deserto do Saara a barreira natural. É verdade, tá? Realmente a África Mediterrânea, ela foi denominada pelos povos árabes no século 7 e 8. Nessa África Mediterrânea, África do Norte, nós podemos ter aí em destaque a cultura árabe e idioma árabe, religião, islamismo, semelhante com o Oriente Médio, né? E aí fala que a barreira natural é o deserto do Saara. Correto. 3, vamos para 3, vamos pensar um pouquinho. Vários países da África apresentam problemas socioeconômicos, baixo IDH, elevadas taxas de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, altos índices de analfabetismo e subnutrição. Infelizmente é verdade, né? É verdade. Na nossa aulinha relacionada à população africana, a Pro colocou bem ênfase essa pobreza que há na África, né? É uma extrema pobreza verificada nos países da África, é herança do período de exploração do continente pelas nações europeias, o que gerou elevadas dívidas externas contraídas pelos estados africanos e agravadas pelas políticas ineficientes promovidas pelos atuais governos nacionais, muitas vezes, além de tudo, corrupção. Tanto a dívida externa quanto determinadas estratégias políticas ineficazes consomem parte significativa da renda nacional dos países africanos, impedindo assim a realização de investimentos em áreas públicas que beneficiaria a qualidade de vida da população, como implantação de saneamento básico, construção de moradias, melhorias no sistema de saúde e de educação, além de projetos voltados para o desenvolvimento da agricultura e da indústria. De acordo com a ONU, a população absoluta da África é aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes, e desse total, somente na África subsaariana vivem mais de 413 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza.
ou seja, que não tem renda suficiente para suprir suas necessidades básicas, como moradia e alimentação. Além disso, os ineficientes serviços de saneamento básico, saúde e educação agravam ainda mais as precárias condições de vida da população. Vamos lá, né? Então, a 3 aí, como vocês observaram, é verdade, tá? A 4, a linha do Equador corta o continente africano na porção centro-sul. Isso é verdade, tá? A 4. Qualquer mapa que você olhar, você identifica os paralelos, você vai observar aí a linha do Equador. E aí aqui, olha, no final, fazendo que todo o território pertença ao hemisfério setentrional, falso, né? Toda a África pertence ao território setentrional, né? Então, é falso, tá? A 5. São países que integram o continente africano. África do Sul, Nigéria, Camarões, Jamaica, Angola e Somália. Será? Vai deixar essas aí para vocês identificarem aí se tá certo ou se tá errado. É só olhar aqueles mapas que eu coloquei para vocês, tá? Vamos agora para questão número 2, mas antes vamos olhar aqui mais uma vez os continentes. Estamos hoje estudando a África, lembrando da América, Ásia, Europa, Oceania. Mais um mapa aqui em destaque para vocês observarem os oceanos Índico, Atlântico, Pacífico. E aqui embaixo nós temos o continente gelado, a Antártica. Em destaque aqui o Brasil, Bahamas, Estados Unidos, Canadá, Havaí, Europa, Islândia, Groenlândia, a Sibéria, a Rússia, a Ásia como um todo, em destaque Índia, China, Japão, Indonésia, Austrália, Europa e Egito. Aqui lembrando a diversidade do continente africano, a fauna, a flora, religião, a cultura. África, as regiões geográficas que a Pro explicou bem na nossa aulinha de conteúdo. Nós temos a África setentrional, que está aqui em destaque em laranja, né? A África setentrional. Nós temos a África ocidental, que está em amarelo, África central, África oriental em vermelho e África meridional aqui em roxinho, tá? A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso, primeiro a Ásia e o segundo a África. A África ela é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e por meio de uma história milenária capaz de contar a história de toda a humanidade. Essa é a questão número 2. Nós vamos agora identificar a alternativa correta, ok? Relacionado à África. A.
Não há problemas sociais no continente africano. Isso é verdadeiro ou falso? Pense um pouquinho, hein? B. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, a baixa qualidade de vida, a subnutrição e o analfabetismo. Será que isso é verdade? Lemos bastante sobre isso, né? Quer ver? Vai até colocar em destaque aqui para vocês, que eu achei super interessante, esse quadro aqui, ó, falando bem dessa questão da África em relação a essa pobreza, em relação à fome, em relação ao analfabetismo. Nós temos aqui, olha, um dado alarmante, por exemplo, Sudão, a taxa de analfabetismo é 26%. Esses dados são de 2015, tá? Chad, 60% da população é analfabeta, tá? Mali, 61%, Etiópia, 51%, Zâmbia, 27% e Namíbia, 18%. Mortalidade infantil, Sudão, 67%. Aqui, em cada 1.000 crianças que nascem, né, de 5 anos, nós temos aí esse dado alarmante de mortalidade infantil. Expectativa de vida. A expectativa de vida aqui, olha, Sudão, 64 anos, Chad, 52 anos, Mali, 59, Etiópia, 65 anos, Zâmbia, 61 e Namíbia, 65 anos. Voltando aqui à mortalidade de crianças menores de 5 anos em porcentagem, nós podemos Sudão 67%, Chad 132%, Mali 105%, Etiópia 55%, Zâmbia 67% e Namíbia 38%. Nós verificamos aqui que esses dados aqui, eles retratam e revelam a qualidade de vida da população. Nós temos aí países que a Pro destacou aqui, que foram Chad, 60%, Mali, Etiópia, mais da metade da população é analfabeta e que a expectativa é baixa em todos esses países, né? E cada 1.000 crianças nascidas vivas, 105 morrem em Mali. É muita criança, né? Então, dados extremamente tristes aí relacionado ao continente africano. Vamos para C. Todos os habitantes africanos possuem um alto padrão de vida? Será? Pensem aí. D. Não há desempregados no continente africano? Quem dera, né? Quem dera. Vamos para a próxima. 3. Antes, vamos olhar esse mapinha aí, retratando as bandeiras dos países aí do continente africano. 3. A África é o terceiro maior continente do mundo, é um dos mais populosos, o segundo mais populoso, o primeiro a Ásia, né? O continente africano, apesar de rico em biodiversidade e multicultural, sofre com extrema pobreza.
O continente africano convive com grandes problemas de ordem social. Muitos países apresentam baixos índices de desenvolvimento humano. Grande parte da população de alguns países convive com baixa qualidade de vida, fome, miséria, e as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. A Pro colocou esse texto para vocês. As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como a apresentada acima, expressam um trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que não inclui um aspecto desse quadro. Que tipo de aspecto aqui? Vamos voltar para entender? O quadro, ele mostra para nós, falando da extrema pobreza, fome, baixa expectativa de vida, alta taxa de natalidade. E quando nós pensamos aí em baixa expectativa de vida, como a Pro retratou aqui, né, de alguns países que eu falei para vocês, alguns países aí nós temos 59 anos, Mali, Chad, 52 anos é muito baixo, né? Nossa, é muito baixo, mas vamos lá. Essa aqui você tem que ter atenção, porque é uma que não inclui naquele texto que nós estamos lá falando, que a Pro leu para vocês, né? Primeiro, a baixa expectativa de vida de grande parte da população. Fala no texto? Fala. É uma característica aí da população da África. Infelizmente, o número significativo de africanos contaminados com a AIDS é muito alto, né? Muito alto. A Pro até na nossa aulinha falando sobre o conteúdo, a Pro colocou para vocês o número de pessoas contaminadas aí com a AIDS. Nós temos na África aqui subsaariana 22,9 milhões de pessoas vivendo com HIV e 1,9 milhões de novas contaminações em relação aí à AIDS. É o índice mais elevado do planeta, viu? É o mais elevado aí do planeta em relação à AIDS. Então, a B, ela é verdadeira, né? E agora nós estamos querendo a opção que não inclui um aspecto desse quadro. Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas é uma realidade aí do continente africano. Na parte de conteúdo, a Pro destacou para vocês os refugiados fugindo aí desses conflitos. Então, na África nós temos aí em destaque conflitos históricos, né? Nós temos aí que a gente pode destacar aí os conflitos mais impressionantes que a gente pode dizer. Em 48 foi estabelecido na África do Sul apartheid, que em português significa separação, segregação. Esse regime segregacionista, decretado como regime legislativo, cadastrou a separação e separou aí os indivíduos pela origem étnica. A partir de então,
oficializou-se que a população negra do país não teria os mesmos direitos que a população branca, nem seria igual perante a lei, devendo aí ser segregada. Os mestiços e asiáticos também estariam sujeitos a essa separação. Com o estabelecimento dessas normas, a população negra majoritária foi privada de seus direitos civis por um governo constituído de brancos que tomou o poder e nele se manteve a base da segregação racial, e a população branca minoritária passou a ter privilégios. Nessa época, aproximadamente 50% dos negros do país eram analfabetos e não tinham acesso à escolarização. Além disso, as taxas de mortalidade infantil eram altíssimas entre eles. Em 1989, Frederico Kers foi eleito novo presidente da África do Sul. As pressões dos órgãos internacionais para determinar o fim do apartheid e ameaças externas levaram de Klerk a abrandar o peso das leis. Em 1990, o líder Nelson Mandela, que estivera preso durante 27 anos, teve sua liberdade decretada com a de outros presos políticos. Várias mudanças continuaram a ocorrer no país e alguns partidos políticos puderam ser formados. Em 92, um plebiscito no qual apenas a população branca foi consultada revelou que 69% dos eleitores desejavam o fim do apartheid e concordavam com a mudança. O governo sul-africano deu continuidade às reformas e concedeu o direito do voto aos negros. Em 94, realizaram-se a eleição com a participação de toda a população e foi eleito o primeiro presidente negro do país, Nelson Mandela, representante do Partido Congresso Nacional Africano. A partir de então, a África do Sul se tornou uma democracia no qual a cada 4 anos ocorrem eleições presidenciais com direito a uma reeleição. Ainda que a maioria negra do país esteja longe de ter uma boa qualidade de vida, se comparada da população branca, a abolição do apartheid foi uma grande vitória. Muitos avanços ainda estão por vir em uma nação considerada emergente, a África do Sul, né? É uma história extremamente importante aí para a gente pensar como é importante a democracia, né? Nós temos aí em destaque também outros conflitos. Em Ruanda, em 94, ocorreu o conflito armado entre as etnias Hutus e Tutsis. Foi um genocídio do qual os Hutus, treinados e equipados pelo exército ruandês, dominaram os Tutsis. Nesse conflito morreram 800 mil pessoas. Muito triste, né? Vamos pensar aqui que atualmente muitos países encontram-se em guerra civil em razão de disputas e também por rivalidades étnicas e religiosas. As rivalidades incentivadas desde o período colonial, em que a política era dividir para dominar, permaneceram e ganharam força diante da fragilidade das instituições políticas. Após a independência, quase todos os estados africanos
foram governados por ditadores que valorizaram seus próprios grupos étnicos, gerando mais conflitos e sucessivos golpes militares. A minoria continuaram sem ter seus direitos básicos garantidos. Apesar de ter conseguido a independência, os países africanos ainda enfrentam grande dependência econômica de outras nações, além de dificuldades em manter sua autonomia política. Em muitos deles ocorre a intervenção das forças de paz internacional, com o objetivo de restabelecer a ordem nas regiões em que há guerra civil. É o caso de Darfur, por exemplo, região do Sudão, onde um conflito iniciado em 2003 por questões políticas separatistas pode ter provocado a morte mais ou menos de 400 mil pessoas. Darfur, que em português quer dizer Terra dos Fur, é uma região no extremo oeste do Sudão, com a presença de 3 principais grupos étnicos: o Fur, que empresta o nome à região, Massalite e Zaghawa. O Movimento de Justiça e Igualdade, o Exército da Libertação Sudanesa, acusaram o governo de omitir os não-árabes em favor dos árabes do país. O conflito entre o norte do Sudão e o sul do Sudão, que teve início quando o governo islâmico tentou impor o Sharia, lei religiosa do islamismo, em todo o país, inclusive no sul, onde a maior parte da população é cristã, só foi encerrado com a assinatura do Tratado de Navasca, em 9 de janeiro de 2005, que estabeleceu autonomia de 6 anos na região sul. Em 7 de janeiro de 2011, um referendo permitiu à população sulista optar pela independência na região. No total, 98,81% dos votos foram favoráveis à criação de um Estado independente. Assim, em 9 de julho de 2011, surgiu o mais novo país africano, o Sudão do Sul, e que foi respeitada a soberania popular, dando ao povo a oportunidade de escolha. Continuando aí os conflitos, atualmente grande parte dos conflitos mundiais acontece na África. Ainda que o número deles tenha diminuído, as guerras prolongam-se mais e apresentam grande impacto no desenvolvimento humano. É possível estabelecer uma relação entre os conflitos e a pobreza do continente, pois as guerras destroem os sistemas alimentares, que absurdo, né? Contribuindo para aumentar a fome e a desnutrição da população e dificulta o processo de melhoria do IDH e da população. E dificulta também o progresso dos sistemas de saúde e educação. Observe agora, vai falar para vocês os conflitos que nós temos aí na África. Principais conflitos após 1990, Burundi, Djibouti, Eritreia também tem um grande conflito, Sudão, que a Pro acabou de destacar, Jade, Camarões, República Democrática do Congo, Malawi, Angola, Conga, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa, Senegal, Mauritânia, Saara Ocidental. Esses são os principais, né? E lógico,
sempre lembrando que quem sofre é a população é que sofre. Então, todos esses conflitos, vem a questão dos refugiados que fogem com medo de perseguições políticas, religiosas. Então, aqui a C está totalmente correta, né? A D, a expectativa de vida elevada para todos os africanos será? Pensem um pouquinho, né? A Pro não vai dar a resposta. E o contingente de África fora de seus países de origem em busca de trabalho, né? Os africanos, com certeza, né? São muitos que saem dos seus países para tentar aí uma melhor qualidade de vida e busca aí de trabalho. Vamos para 4. A 4, nós temos aí um mapa em destaque os principais fluxos do petróleo. Vamos observar com muita atenção esse mapa. Em destaque aqui primeira visualização é o título do mapa, a legenda do mapa. Deixa eu passar o mouse aqui. E observando aqui essas flechinhas, quanto maiores as flechinhas, os fluxos de petróleo também são maiores. Então, nós vamos observar esse mapa e vamos identificar as afirmativas corretas, ok? Vamos lá. A Pro colocou também, além do mapa, em destaque aqui, base da economia, Argélia, Líbia e Egito. Qual a base da economia? Petróleo, gás natural, mineração para exportação. Angola, petróleo, gás natural e agricultura para exportação. África do Sul, agricultura para exportação, mineração para exportação e tem, lógico, algumas regiões industriais, né? Sudão, petróleo e gás natural, agricultura para exportação. Zâmbia, mineração para exportação. Etiópia e Quênia, agricultura para exportação. Senegal e Gâmbia, agricultura para exportação. Essa questão, para poder resolvê-la, é necessário vocês fazerem a leitura deste mapa que a Pro mostrou anteriormente e dessa tabela que nos facilita visualizar a base da economia aí de alguns países africanos. Vamos às questões, né? Nós vamos identificar aí a questão correta, ok? Vamos lá. Primeira, o crescimento econômico africano está diretamente ligado ao aumento da demanda mundial por matérias-primas. Essa frase aqui, né? Ela, para você poder organizar aí seu conhecimento, lembre-se da globalização, da industrialização. A Pro tem até aula gravada sobre indústria que seria interessante você assistir para você poder aí ter assim mais habilidades e competência relacionado a essa questão de indústria fundamental aí para
para poder estudar todos os continentes aqui, né? Então é totalmente verdade, a demanda mundial por matérias-primas cada vez é maior. Então o continente africano, ele a base econômica do continente africano são relacionadas justamente à matéria-prima. Vamos para 2. Tradicionalmente, a principal influência estrangeira na África vem dos Estados Unidos. Aqui você já observa que há um erro aí. Tradicionalmente, será que foi só Estados Unidos que teve influência estrangeira em relação à África? Claro que não, né? Países europeus também tiveram grande influência em relação ao continente africano. E aí fala aqui que os Estados Unidos, em razão da sua dependência para com o petróleo africano. Falso. Estados Unidos, ele não tem dependência de petróleo africano, né? 3. Na atualidade, são crescentes o investimento chineses na África. A China está no mundo todo, né? China, ela está no mundo todo, no planeta todo, e não é aqui, não é falso, é verdadeiro, né? A China também está lá investindo também na África, visando o que? O mercado consumidor, visando essa abundância de matéria-prima que o continente tem. Vamos lá. 4. Argélia, Líbia e Egito são base da economia, petróleo e gás natural, mineração para exportação. É só você olhar a tabelinha que você vai identificar aqui essa questão 4, tá? A 5. Desde os anos 2000, a maioria dos países africanos tem conseguido quitar suas dívidas externas em razão ao crescimento econômico. Então, com certeza, os países africanos, eles estão aí na luta para conseguir pagar as suas dívidas externas para melhorar aí a economia dos seus países. Então, essa é verdadeira, tá? 6. Etiópia e Quênia, com base na economia, agricultura para exportação. Zâmbia, com base para economia, mineração para exportação. A tabelinha lá já dá para a gente identificar aqui essa base econômica da Etiópia, Quênia, Zâmbia, está lá, tá bem fácil. Essa 6 a 4 também está lá bem em detalhe. A 7, principais fluxos de petróleo do continente é localizado na África Ocidental, está lá no mapa e justamente em destaque também é só você visualizar no mapa, tá bem facinha. Vamos lá, número 5. A número 5 nós temos, observe o mapa do continente africano e identifique as alternativas. 1. A África setentrional ao norte do Saara, formada por Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, Saara Ocidental e Líbia. E a África subsaariana, composta por apresentar muitas etnias de população branca. É falso, né? A África subsaariana, a maioria é população negra. Aqui, a África setentrional, qualquer mapinha da África que você
tem lá no nosso conteúdo e que você observar, você vai ver realmente Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia. Nós temos aí também Saara Ocidental. Nós temos também a parte aí, Líbia, né? Egito, Marrocos, Argélia, a parte setentrional. Isso está correto, né? Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental. Mas o que está errado é o final, porque a maioria da população branca é da África setentrional. Tudo bem? Vamos para 2? A 2 aqui, a 2 na África subsaariana se encontram os países com os mais baixos IDHs do mundo, como Zimbábue, República Democrática do Congo, Níger, Burundi e Moçambique. Verdade, né? A Pro já até colocou em destaque aqui esses dados alarmantes em relação à África subsaariana. Infelizmente, há uma necessidade urgente de melhorar a vida da população do continente aí africano, ok? Vamos lá. A África setentrional tem população predominantemente branca, língua e cultura árabes, que em sua maioria pratica a religião islâmica. É totalmente verdade, ó. A Pro até repetiu 2 vezes aqui os países da África setentrional, origem de cultura árabe, língua árabe e pratica a religião islâmica. Perfeito. Vamos continuar. 4. A diversidade étnica é uma das características marcantes da população da África setentrional. O Egito localiza-se a leste da Líbia. Aí você vai ter que olhar, ó. A Pro tá até com o mapinha aqui. O Egito, com certeza, se localiza a leste da Líbia, tá certo. Localiza-se no extremo sul do continente, a África do Sul, tá certo também. Localiza-se a noroeste da Argélia. Aí você olha no mapa, ó, a Argélia está aqui no norte da África. E aí nós temos, localiza-se no noroeste da Argélia. Marrocos, tá certo, Marrocos aqui no noroeste da Argélia. 6. São banhados pelo mar Mediterrâneo. Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, certo também. 7. Localiza-se ao norte da África do Sul. Aí você vai ter que pegar o mapinha, olhar aqui bem ao sul, extremo sul, a África do Sul. E realmente localiza-se ao norte, Botsuana. E a leste de Mali, Níger. Se você tiver dúvida, leste, oeste, noroeste, aí você sempre olha aqui a Rosa dos Ventos, tá bom? Aí você vai ter que identificar aqui o que está correto para você poder marcar aqui, né? Na verdade, a gente marcou a 2 que está errado, o restante estão todas certas, né? Então, aí depois você identifica aí qual questão que está correta e que bate aí, quais são as verdadeiras. A 6, questão número 6, nós temos essas fotos. E aí nós vamos pensar, né, por que as paisagens do continente africano são tão diferenciadas? Identifique as alternativas corretas. Nós temos a cadeia do Atlas, Tunísia. Aqui nós temos o deserto do Saara, Marrocos, 2006.
Parque Nacional de Nyungwe, na República de Ruanda. Essa floresta maravilhosa, né? Essa floresta equatorial maravilhosa, exuberante.